paz Paz do do Senhor. Senhor, Igreja, igreja, nós estamos morrendo de saudade. nós estamos morrendo de saudade. Amém? Amém. Vou cantar. É uma realidade. Nós estamos realmente morrendo de saudade de todos os irmãos. De vocês. Para nós tem sido muito difícil, né? Ficar longe, a gente quase não gosta de estar na igreja. Mas que Deus possa estar nos fortalecendo a cada dia diante de todas essas dificuldades que nós temos enfrentado, né? Nós temos um Deus que cuida de nós. E por isso nós estamos aqui nessa noite para louvar esse Deus tão maravilhoso, tão tremendo, que grandes coisas tem feito por nós. Que possamos continuar em oração, clamando ao Senhor para que tudo isso passe o mais breve possível e que nós possamos estar na igreja novamente, em nome de Jesus. Amém, filho? Olá. Você ora depois, tá bom? Amém? Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és
noite a todos, a graça e a paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja com cada um daqueles que tiverem acesso a este momento que estaremos diante do Senhor. Portanto, quero iniciar este momento cantando um louvor que é bem conhecido, mas que nunca deve ser esquecido de cada um de nós, a mensagem deste cântico. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Bebe os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações a te julgar, todos grandes e pequenos o juízo onde encarar, e os remidos triunfantes em fulguram de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Possamos estar atentos para este momento tão importante na vida da igreja e também para aqueles que servem ao Senhor. Mas para que o Senhor pudesse vencer, ele precisou passar por um momento de dor e aflição, que também eu quero cantar agora neste momento. Oh, que Salvador meigo eu tenho, que por mim se oferecer, sua vida preciosa dando, quando ele na cruz morreu.
grande verdade, que para que pudéssemos hoje desfrutar da salvação, o Senhor enfrentou a cruz, o desprezo, o escárnio e todas as perseguições enquanto aqui viveu. Mas nós somos gratos porque comemoramos há poucos dias a ressurreição do Senhor. E quando Cristo ressurgiu, ele trouxe também uma nova vida àqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Por isso, nós temos um cântico que ele nos diz que Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusão, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. É através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que o viver de cada ser humano pode ser transformado. Não existe outro meio a não ser pelo sacrifício de Jesus para mudar o coração do homem. Queridos, neste momento eu queria estar compartilhando convosco uma palavra, ainda eu diria que com o tema caminhando em clima de ressurreição. Mas antes gostaríamos de estar orando com todos. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que através dos meios que estão disponíveis à obra do Senhor nos dias de hoje, é possível transmitir a sua palavra, mesmo, Senhor amado, que estejamos limitados ao acesso à casa do Senhor. Agradeço pelo dia que nos foi dado, agradeço pelas famílias que têm recebido a palavra do Senhor, através, Senhor amado, do Face, do YouTube, da internet, que tem sido bênção para muitos lares. Portanto, Senhor amado, no momento que vamos compartilhar esta palavra, que o Senhor seja conosco e o Espírito Santo ilumine a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 36 em diante. Lucas 24, começando com o verso 36. Evangelho de Lucas 24, iniciando com o verso 36. Temos a seguinte palavra. Aconteceu que, estando ainda conversando os discípulos sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou. Paz seja convosco.
Eles ficaram atônitos e atemorizados, pensando que estivesse vendo um espírito ou um fantasma. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede. Observai as minhas mãos e os meus pés, e vede que sou eu mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne, nem ossos, como podeis ver que eu tenho. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhe as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viram. Por isso Jesus lhe disse: tendes aí algo para comer? E eles ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, comeu na presença de todos. Em seguida Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Mas ele diz no 48, vós sois testemunhas destes fatos. E no versículo 49 ele diz: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Meus queridos, nós estamos agora num momento que eu diria que para os discípulos ainda caminhavam sob o clima da ressurreição. E eu fiquei pensando, por exemplo, era um clima da ressurreição. É diferente de quando alguém está caminhando, eu diria, no clima de luto. Eu lembro que no passado, por exemplo, quando se perdia um familiar, a tradição é que a pessoa, se eu não estou enganado, ela ficava em torno de 1 ano usando sempre roupa preta. Ou seja, o clima de luto ele perdurava por em torno de 1 ano. O clima do luto ele é um clima de dor. Ele é um clima de lembranças. E ele é um clima, talvez, para muitos até de arrependimento. Que alguém disse o seguinte: muitas vezes num velório as pessoas choram, não é porque a pessoa apenas partiu, mas é porque estão arrependidos de não terem feito o que deveriam ter feito enquanto esta pessoa estava viva. Então, meus queridos, este clima que os discípulos estavam vivendo, eu diria que era um pouco diferente. Era um clima de apreensão. Mas por que apreensão? Porque eles ainda estavam com dúvidas. Era um clima de apreensão e dúvidas. Não havia uma certeza sobre os fatos que já tinham sido mencionados naquele dia. Então era apreensão, dúvidas, incerteza e medo. Este era o clima que os discípulos estavam vivendo no momento. Mas aí nós percebemos no versículo que temos lido, no verso 36, que nos diz: estando ainda conversando sobre estes fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e os saudou: paz seja convosco. O que nós vemos aqui? A presença de Cristo de forma surpresa. Eis que naquele clima de incerteza, de dúvidas, surge o Cristo ressurreto. Surge aquele que caminhou com eles antes da sua morte e ressurreição. Então a presença de Cristo foi uma presença surpresa. Primeiro porque em um outro evangelho diz que eles estavam trancados em uma casa com medo dos judeus. Não houve um toque na campainha.
Não houve um sinal no interfone, mas simplesmente surgiu Cristo no meio deles. Algo que antes da sua ressurreição era impossível. E aí eu fiquei pensando, que benefícios nós temos, ou que benefícios eles passaram a desfrutar com a presença de Jesus ali. Primeiro foi a paz, porque a primeira coisa que o Senhor disse foi: paz seja convosco. Um dos benefícios que todos aqueles que recebem a visita e a presença de Cristo têm é a paz no coração. Nós percebemos que a paz ela não depende dos bens que esta pessoa tem. Ela não depende do bairro ou aonde ela mora. Eu conheço muitas famílias que moram em lugares simples, mas você se sente bem estar ali, porque ali tem paz. Como às vezes alguém pode estar num lugar luxuoso e sendo perturbado pela ação do inimigo. Então, o primeiro benefício que os discípulos passaram a desfrutar foi paz. E ainda mais, nós vemos que, além disso, eles receberam esclarecimento, porque o texto diz que o Senhor começou a discorrer com eles sobre os fatos que já estavam registrados nas profecias e nos salmos, do que deveria acontecer. Então, eles desfrutam de dois benefícios ali, logo na chegada do Senhor. A paz que ela tinha, eu diria assim, sido retirada na sexta-feira, quando o Senhor expirou. A partir daquele momento, a paz tinha sido levada embora do coração dos discípulos. E agora eles recebem de volta esta paz. Eles recebem aquela paz que por 3 dias eles não tinham sentido no seu coração. E também as dúvidas que tinham surgido nesses dias, agora elas são esclarecidas. Porque o Senhor começa a discorrer para eles o que diz a palavra. Então, queridos, nós vemos aqui a importância da presença do Senhor para que haja paz e haja esclarecimento, ou seja, para que o conhecimento possa ser desenvolvido. Eu diria que também com a presença de Cristo vem comunhão. O Senhor Jesus, ele teve um momento de comunhão com seus discípulos, porque ele até disse: tendes algo para comer? Eu sempre brinco que crente não bebe, não fuma, não tem vícios, mas come bem. É difícil um encontro de cristão que não tem algo para comer. Mas isso é saudável. Isso é algo agradável, porque eu diria descontrai a cada um. E também é um momento de dividir aquilo que temos com o nosso irmão. E agora o Senhor queria um momento também assim. Tendes algo para comer? Eles não disseram: olha, temos isto, mais isso. Eles tinham um pedaço de peixe. Meu querido, não é o tanto de coisas que você tem sobre a mesa, mas é a alegria que você sente em dividir aquele pouco que você tem. Então, meu amado, o Senhor, além de trazer a paz e o esclarecimento, Ele também agora traz para eles um momento de comunhão. E além disso, Ele traz a confirmação das profecias. Mas como assim? Sim, porque ele disse: o Cristo que haveria de chegar a este mundo e padecer seria morto, mas ressuscitaria. Agora estava ali a comprovação. As profecias, elas são algo palpáveis. Elas não são algo que são lançadas no ar e não se cumprem. As palavras do Senhor se cumprem, eu diria, elas são palpáveis. Eles podiam sentir Cristo. E eu tenho certeza que eles não estavam no período que estamos vivendo agora, onde não podemos abraçar os nossos irmãos, os nossos familiares. Mas eu posso imaginar o abraço que cada discípulo deu no Senhor Jesus naquele momento. Sentir o Mestre bem próximo ao seu coração. Então, não esqueça disso. A presença de Cristo, ela traz a paz, ela traz esclarecimento, ela traz comunhão
e também confirmação das profecias. Mas aí eu fiquei pensando, né? O versículo 47, ele nos diz o seguinte no verso 47. Em nome do Senhor seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O que nós temos neste versículo é o poder do nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2, de 8 a 11, ele nos mostra um texto que aqueles que já estão no caminho por algum tempo o conhecem bem. Ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 10 de Filipenses 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Queridos, o poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. E eu fiquei pensando, quão grande é este nome. Quando aquele homem que estava na porta do templo, lá, a porta chamada Formosa, por tantos anos, ele se depara com os discípulos, esperando receber algumas moedas. E no primeiro momento ele foi decepcionado, porque ele ouviu daqueles homens que ele tinha uma expectativa de receber algo financeiro, que dizem a ele: não temos prata nem ouro. Mas disseram: mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A prata e o ouro são algo importante e muito bom, mas elas não têm todo o poder sobre a terra. Todo o poder está no nome de Jesus. Aquele homem, talvez se ele pudesse somar o quanto em moedas ele recebeu naqueles anos na porta do templo, eu não sei qual seria o valor. Mas ele nunca pôde levantar e sair andando, a não ser com limitações ou com ajuda. Mas agora aquele homem, ele vai sem ter prata e ouro das mãos dos discípulos, mas recebe o bem maior, o poder do nome de Jesus. Então, meus queridos, este nome tem poder. E a palavra diz que todo joelho se dobrará diante deste nome. Por isso eu cantei o cântico 112 do cantor cristão. Grandes e pequenos terão que estar diante do Senhor e dobrar os seus joelhos. Hoje é opcional dobrar-se diante do Senhor. Mas um dia todos terão que dobrar os seus joelhos. Portanto, meus queridos, o poder do nome de Jesus. E aí, quando eu estava preparando esta meditação, me veio uma outra questão. E qual é a extensão do poder do nome de Jesus? Você já viu aquela expressão que a pessoa diz: você manda lá na sua casa, aqui você não manda nada. Quero dizer a você, o Senhor manda em todo lugar. Até o seu poder é até sobre os demônios. Quando aquele homem estava lá e o Espírito se manifestou, o Senhor simplesmente disse a ele: cala-te e sai deste homem. Eu diria simplesmente porque o poder do Senhor é algo tremendo. Por isso eu me preocupo quando às vezes algumas pessoas, quem sabe até para dar ibope, ficam dialogando com Satanás. O Senhor Jesus, ele disse: cala-te e sai deste homem.
o poder do nome de Jesus. Meus queridos, qual é a extensão? Ele disse que esse nome ele seria anunciado em todas as nações. A missão a qual a nossa Igreja Batista Independente Fazendinha pertence, ela veio da Suécia em 1912. E da Suécia ao Brasil são algumas horas de voo. Minha esposa, no ano de 75, ela teve o privilégio, quando na época uma equipe do Brasil foi formada, 6 jovens. Na época éramos noivos. Ela esteve na Suécia e lá ela pôde ver de onde veio a palavra do Senhor para muitos brasileiros aqui. Sim, porque na Suécia a palavra já tinha sido divulgada bem antes do que o Brasil. Queridos, e em muitas outras nações, nós temos missionários em tantos países levando o poder deste nome. Então, meus queridos, o nome de Jesus é um nome maravilhoso e tem poder. E a sua extensão, eu diria, ela não é municipal, ela não é estadual. A extensão do nome de Jesus é mundial. Então, dê graças ao Senhor e louve a Ele por este nome tão poderoso. Queridos, mas eu fiquei pensando também em algumas questões. Primeira, como se tornará conhecido esse nome? Como este nome se tornará conhecido? E aí me veio as seguintes questões. Através de quem passou por uma experiência com este nome? Ninguém fala bem de alguém que não o conhece. Ninguém dá referência para uma pessoa de outra se não a conhece. Então, meus queridos, se você passou por uma experiência com Jesus, você estará divulgando e anunciando este nome onde quer que seja. E eu diria que este nome ele se tornará conhecido através daqueles que desfrutaram de algum benefício na sua vida através deste nome. Todos aqueles que hoje servem ao Senhor, eles foram abençoados através do nome de Jesus. Minha família, há mais de 50 anos, os familiares da minha mãe, através de uma tia que foi curada, e aí, depois que ela tinha, segundo os médicos naquela época, pouco tempo de vida, ela ainda viveu mais que uma década. Através da cura desta minha tia, é que minha família, por parte da minha mãe, passou a seguir Jesus. Portanto, o nome de Jesus foi o que trouxe benefício à minha família. Amados, este nome ele vai se tornar conhecido daqueles que têm uma caminhada com Jesus. Só os que caminham com o Senhor é que podem falar deste nome. E eu diria que só quem conhece a história de Jesus realmente é que vai divulgar este nome. Não um Jesus distante, mas um Jesus bem próximo. O apóstolo Paulo, ele conhecia um Jesus, talvez, um pouco distante e sem poder. Porque quando ele aprisionava e tinha poderes para oprimir os cristãos, ele se achava poderoso. Mas o dia em que ele teve uma experiência no caminho para Tarso, ou seja, ele estava indo para Jerusalém, Saulo de Tarso, indo para Jerusalém, ele teve uma experiência. Ele passou a ver que o Jesus que ele perseguia era um Jesus vivo e que estava ciente de tudo que acontecia. E era um Senhor que falava, porque falou com ele. Ele perguntou, por que tu me persegues? Queridos, este nome se tornará conhecido através dessas questões. Agora também fiquei pensando, haverá oposição a este nome. Sim, haverá oposição a este nome, porque este nome, ele retira das trevas e do mal aqueles que estão aprisionados por Satanás.
Muitas pessoas não entendem quando alguém vem à igreja e ela está possuída por algum demônio, e aí o demônio se manifesta, as pessoas se assustam, porque muitas vezes jogam a pessoa ao chão. Enfim, são várias as manifestações. Sabe o que isso significa? Satanás não está querendo liberar aquela alma que estava na sua mão, mas pelo poder do nome de Jesus, ele terá que deixar livre aquela alma. Portanto, sempre haverá oposição ao nome de Jesus. Não estranhe quando você começa a falar de Jesus para alguém e a família começa a perseguir esta pessoa ou até mesmo você. Conheci um irmão que ele evangelizava uma outra pessoa, mas a mulher desta pessoa não queria que o marido recebesse o evangelho. Esta mulher, ela chegou a dizer para uma outra pessoa um dia: eu vou jogar o meu carro em cima daquela pessoa para que ele não fique falando de Jesus para o meu marido. Portanto, existe a oposição. Haverá aqueles que vão desprezar este nome. Quantas pessoas zombam e escarnecem do nome de Jesus? Haverá aqueles que, por ter uma experiência profunda com o Senhor, eles serão capazes de dar a sua vida por Jesus. Ou seja, para honrar o nome do Senhor. Por que no passado os leões não assustaram os primeiros cristãos? Por que no passado a espada, a fogueira e tantas outras torturas que eles passaram não foi motivo suficiente para fazê-los desistir? É porque eles conheciam o poder deste nome e eles viveram uma experiência com o Senhor. Queridos, benefícios máximos que nós temos com o nome de Jesus. O primeiro benefício é o perdão dos pecados. E a Bíblia diz que é em nome de Jesus que os pecados de todo homem são perdoados. Portanto, se você tem falhado, você deve clamar pelo nome de Jesus e que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida para que você receba o perdão dos pecados. E eu diria que pecado significa uma dívida muito alta. E o único capaz de cancelar essa dívida é o sangue de Jesus Cristo e o seu perdão. Quem já passou por uma dívida muito alta deve saber o que isso significa, mas agora estamos falando não de uma dívida com um banco ou com uma outra pessoa. Estamos falando de uma dívida com o soberano Deus. Uma dívida incalculável e que só pode ser paga com o sangue de Jesus. Portanto, peça perdão a Ele. Este é o primeiro benefício. Outro benefício é a salvação eterna. Tudo bem que nós queremos bens aqui, nós precisamos de bens materiais e, enfim, de tantas coisas. Mas quero dizer a você, se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de nada adiantou. E o Senhor deseja que você desfrute deste benefício, o perdão, da salvação, da cura, da transformação da sua vida, da sua família. Eu diria que há uma necessidade indispensável para aquele que quer testemunhar do nome de Jesus Cristo. Sim, para fazermos qualquer coisa no mundo nós temos que estar habilitados. E agora nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de algo que há de mais sublime na face da terra, que é anunciar o nome de Jesus. Muitos pensam que isto é só para pregadores, para alguém que tem alguma função na igreja, presbítero, diácono, evangelista. Mas anunciar o nome de Jesus é um dever e uma responsabilidade que cabe a todos nós que já tivemos uma experiência com Ele. Mas você não conseguirá realizar esta obra tão grande, esse trabalho tão nobre, se você não tiver o que o Senhor disse. Ele diz ali no texto que nós acabamos de ler, ele está dizendo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o versículo 49, eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo permanecei na cidade,
Queridos, para realizarmos esta nobre e gloriosa obra, nós vamos precisar da unção do Espírito Santo sobre nossa vida. A unção do Senhor é algo que realmente nós precisamos de forma que não podemos dispensar. Nós vamos precisar de um revestimento. Quando eu falo em revestimento, eu sempre vestir mais algo sobre. Quando é inverno, por exemplo, aqui em Curitiba, usamos, se vamos a algum evento, um terno e ainda um sobretudo, ou seja, estamos revestidos para estarmos aquecidos. Queridos, nós precisamos da unção e do revestimento. Estar vestido com algo bem maior do que estamos acostumados. Precisamos da força sobrenatural do Senhor. Os demônios, nós não enfrentamos ele com a força física. Se tentarmos muitas vezes na força física dominar uma pessoa possessa por um espírito maligno, além de machucá-lo, também poderemos sair feridos. Portanto, é preciso que tenhamos a força sobrenatural que o Senhor diz, né? Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Nós vamos precisar de algo que só se recebe lá do alto. É importante estudarmos, é importante muitos cursos e diplomas, mas quero dizer a todos, o único poder que faz com que o inimigo tema e trema é o poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão ministrando a palavra e enfrentando as forças malignas a cada dia. Sempre digo um fato que já mencionei algumas vezes em minha igreja, um alto pregador, bem conceituado, com uma cultura elevadíssima, foi pregar em uma igreja simples e humilde. Ele falou de uma forma tão elevada que uma irmã simples que estava lá no último banco, quando ele foi à porta cumprimentar as pessoas, ela disse para ele na hora que o cumprimentou: apesar da confusão que o Senhor fez, eu ainda creio em Jesus. Ou seja, para ela, bastava crer em Jesus. Ela talvez não entendeu aquele sermão de um alto nível, mas ela continuava crendo no nome de Jesus. Portanto, para realizar esta obra, é preciso unção, revestimento, força. É claro que a intelectualidade ela vai somar, e ela é importante, porque nós vemos isso nos discípulos. Pedro era um pescador, atingiu uma classe de pessoas. O apóstolo Paulo, ele pôde falar aos imperadores, aos governadores. Então não significa que você não deve se preparar. Não significa que você deve aperfeiçoar e treinar a sua intelectualidade. Mas não se esqueça, esta ferramenta sem a unção do Senhor de nada valerá. É como alguém comprar um carro potente e caro e não colocar neste carro o óleo que fará este motor andar. Então, meu querido, nós precisamos da unção do Senhor. Para concluir a minha palavra, eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é o clima que você está vivendo agora? Os discípulos estavam vivendo um clima de apreensão, dúvidas, incerteza e medo. E apesar de Jesus ter ressuscitado, a situação que está no mundo e no nosso país tenha causado em você apreensão, dúvida, incerteza e medo. Então, pensa em qual o clima que você está vivendo agora. Você conhece os benefícios do nome de Jesus? Se você não conhecia, já tem informação agora dos benefícios do nome de Jesus. Uma outra questão, você gostaria de receber a visita do Senhor em seu lar?
na sua empresa, na sua universidade, entre a sua família. O que aconteceu quando Jesus chegou lá naquela casa? Onde havia medo e insegurança, veio a paz. Onde havia a ignorância espiritual, veio o esclarecimento. Existem muitas famílias que elas são famílias trabalhadoras, leais, de bom coração, mas espiritualmente elas vivem na ignorância, porque elas não conhecem a palavra do Senhor. Em uma igreja onde trabalhei, visitava uma família querida, família honesta, trabalhadora, mas eles não sabiam como manejar a Bíblia. E quando eu ia sair da visita, eu pedia para ler uma Bíblia que eles tinham em sua sala, abria um texto, lia, e quando eu ia fechar, a senhora dizia, não feche a Bíblia, senão a gente depois não encontra onde está. Famílias que precisavam de esclarecimento. Então a pergunta nessa hora é, você gostaria de receber a visita do Senhor? E a última pergunta é, qual vai ser a sua reação quando o Senhor voltar para levar a sua igreja, para recolher os salvos? Então, meu querido e minha querida, que Deus o abençoe. Que Deus abençoe sua família. E não se esqueça, o Senhor já ressuscitou, está na glória. E Ele, através do poder do seu nome, é capaz de transformar todas as situações, por mais difíceis que sejam, em uma situação de paz e alegria. Portanto, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a sua família e que você não se esqueça de uma coisa. Se você já foi abençoado pelo Senhor, você deve divulgar esse nome, ser uma testemunha viva do que o Senhor fez em sua vida e em sua família, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Que você seja uma testemunha viva. Um missionário chegou numa tribo indígena e ele começou a falar de Jesus. E um índio disse, nós conhecemos Jesus. Ele já esteve aqui, ele morreu aqui, foi sepultado ali. E levou o missionário para mostrar aonde havia sido sepultado. E ele descobriu que quem havia sido sepultado ali era um outro missionário que veio antes dele. Então, para aqueles índios, aquele missionário representava totalmente a pessoa de Jesus. Deus o abençoe. Não fique apreensivo, não fique com dúvida, porque o Senhor está vivo e Ele cuida de tudo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, por esta palavra que tenho transmitido a todos aqueles que terão acesso, Senhor Deus, a esta mensagem. Muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor é aquele que chega no meio quando existe o medo e a insegurança e traz a paz e o esclarecimento. Que o Senhor possa adentrar em muitos lares, trazendo a iluminação, o conhecimento da sua palavra. E também, Senhor amado, demonstrando na vida de muitas pessoas o poder do seu grandioso nome sobre a face da terra. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso grande e glorioso Salvador. Ainda quero cantar mais um cântico que gosto muito, apesar dos anos que este cântico já foi mencionado. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, Rei de Davi, que venceu e o livro abrirá.
a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família. E que você possa curvar-se diante do Senhor, que é o nosso Salvador. Agora, para que no dia da sua vinda você esteja entre aqueles que farão parte da igreja do Senhor na glória. Amém. E possa estar nas bodas do Cordeiro. Amém. Desejamos que Deus seja com todas as famílias. E não esqueçam, vamos estar orando para que esta situação possa mudar na face da terra. Amém. E assim possamos estar reunidos novamente na casa do Senhor. Um grande abraço a todos. Eu sou o pastor Jorge, esta é a minha esposa Eurides, companheira que o Senhor me deu. E ontem, para a honra e glória do Senhor, nós completamos 47 anos que iniciamos o nosso namoro e já se passaram tantos anos, estamos aqui agora. Este ano completaremos 44 anos de matrimônio e Deus nos tem dado uma família linda e abençoada. Portanto, a você que é jovem, ore ao Senhor. Minha esposa é de Santos, eu sou do Rio Grande do Sul, bem distante, nos encontramos em Campinas e lá o Senhor determinou o nosso futuro. Então, amém, para você que é jovem, coloque-se nas mãos de Deus. Deus vai cuidar da sua vida sentimental, econômica e profissional. Um abraço a todos e que a paz do Senhor seja com cada um. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Amém.